Certo. O ministro do Supremo, ouvido pela colunista da Folha, a Mônica Bergamo, disse que o tamanho do ato não vai ter qualquer influência na decisão do Supremo, que deve julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros motivos, por tentativa de golpe de Estado. Ele disse que Bolsonaro nunca assustou o Supremo, nem quando estava no poder, comandava as Forças Armadas, tinha apoio entre os militares. Na manifestação de ontem, o ex-presidente disse que gostaria de passar uma borracha em tudo que aconteceu para pacificar o país. Foi nessa fala, nesse contexto, que ele falou sobre a anistia. E a gente tem essa fala do Jair Bolsonaro também. Vamos ver. É muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. É por parte do parlamento brasileiro. Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Sakamoto, o pedido de anistia era realmente para os presos do dia 8, para ele próprio, e aí? Na minha opinião, esse foi o ponto alto, né, da manifestação do domingo, né? Porque eu falo assim, ok, o que o Bolsonaro vai pedir para ele mesmo, né? Como é que ele vai jogar, né? O momento que ele vai jogar a fatura. E esse foi o momento, né? É claro, quando ele fala, né, os pobres coitados do 8 de janeiro, ele está pouco se lixando para o pessoal que está preso lá na Papuda, na Colmeia, ninguém está sendo julgado, quem deve ser ainda preso, quem foi condenado, ele está pouco se lixando, né? Ele é muito célere, muito bom, até de abandonar aliados próximos na beira do caminho, né? Será que ele leva Marlboro para o Daniel Silveira lá em Bangu? Não leva, né? Provavelmente não, né? Ou para outros tantos que foram presos e estão por lá. Ele está preocupado com ele mesmo, né? É muito descarado, na verdade, né? Essa parte é a parte mais descarada, que ao ele pedir pacificação, ao ele pedir perdão, ao ele pedir anistia, ao ele pedir vamos esquecer e passar uma borracha no passado para viver todo mundo em paz, é basicamente o seguinte, galera, ó, e aí ele usa o pessoal que foi e vandalizou os executores da vandalização no 8 de janeiro para o quê? Para o Congresso Nacional, para deputados e senadores aprovarem um projeto de lei de anistia. É claro que esse projeto de lei já está sendo discutido no Congresso há um tempo, e ele não pega só o pessoal do 8 de janeiro, a ideia dele é exatamente para anistiar quem? Jair Messias Bolsonaro, pelo que aconteceu, não apenas no 8 de janeiro, mas em todo o processo golpista. Os próprios projetos que estão tramitando, eles não falam só do 8 de janeiro, eles trabalham no processo golpista anterior, pós-segundo turno. Né? Então, ou seja, é basicamente Bolsonaro pedindo me anistiem, aprove um projeto sob justificativa dos bagrinhos, mas que me tire disso, por favor. Né? O que ele coloca na mesa é basicamente isso, é um pedido, né, para poder rever todo esse processo. Aí cita Gustavo Gaia, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira, que são os deputados que estavam por lá, né, para isso, né? Agora, a questão, ô Diego, acho que são dois pontos. Primeiro, né? Primeiro é uma questão de que é interessantíssimo que aquele político que criou toda a sua carreira usando o bordão de que bandido bom é bandido morto, agora esteja defendendo no alto de um carro de som para milhares de pessoas na Avenida Paulista que bandido bom é bandido anistiado. Porque na prática, né, o que um bandido faz, é claro, não estou falando de assassino, estou falando de roubo, furto, estelionato, qualquer outra coisa.
do ponto de vista, de qualquer ponto de vista, menos grave, né, do que uma tentativa de golpe de Estado, de transformar a democracia em vinagre, né? Então, o que acontece? O que ele está pedindo? Bolsonaro está pedindo. Bandido bom é bandido anistiado e me incluam nessa. Basicamente é isso. Agora, só para finalizar, né? O apelo para que Bolsonaro e para que os aliados dele, para que todo mundo que participou dos processos golpistas paguem, não é vingança nem revanchismo. Tampouco é parecido com aquilo aquela sociedade miliciana que é defendida pelo bolsonarismo, onde a justiça é trocada pelo justiçamento, na qual a mediação dos conflitos pelas instituições é substituída pela possibilidade de cada um resolver seus problemas na base da porrada e da arma que comprou via CAC. Pelo contrário, o cidadão Jair Messias Bolsonaro, ele precisa ser investigado, denunciado, processado, julgado, punido com todo o direito à defesa. Se ele quiser realmente fortalecer o Estado Democrático de Direito, como ele falou naquele mote cínico da manifestação de ontem, ele não deveria tentar impedir o curso da justiça, sugerindo anistia para si mesmo e para os outros, bem pelo contrário, se ele é tão inocente assim, que ele mostre isso no curso do processo. O problema é que ele sabe que não é. E ele está preocupado com o dia seguinte, e Bolsonaro morre de medo da cadeia. O Ronilson, o histórico de anistias aqui no Brasil, né, traz realmente uma preocupação para algumas pessoas, né? Até porque quem já participou de atos golpistas acabou anistiado, né? Pela primeira vez, a essa oportunidade. A gente está falando, inclusive, de militares de alta patente que podem ser punidos por isso. A nossa memória com relação à anistia, ela não é boa. Pela primeira vez a gente tem, acho que tem uma virada democrática que eu acho que é importante, que pela primeira vez em que os militares eles se colocam também na berlinda de alguma forma do julgamento democrático, né? Do ataque à democracia. Acho que tem um pouco acho que tem um pouco a preocupação, talvez a grande chance de, eu não diria nem correção, mas talvez a grande chance de alguma maneira nós nos sobrepormos aquilo que nós arrastamos desde a ditadura militar, que é toda a facilidade com que os militares envolvidos na ditadura, no golpe, conseguiram sobreviver a essa situação. E eu acho que pela primeira vez a gente está vendo uma possibilidade, a gente está vendo militares de alta patente completamente comprometidos com a justiça, com uma possibilidade real de investigação, uma possibilidade real de julgamento, uma possibilidade real de condenação. Pela primeira vez, ter colocado a democracia em risco causou algum tipo de responsabilização e de consequência para um campo que até então tinha uma condição quase que intocável no seu passado com a democracia. O que trouxe, de alguma forma, uma chance para as forças democráticas de que a democracia, com todas as suas fragilidades, com todos os ataques sofridos, ela tem não só sobrevivido, como ela tem conseguido amadurecer e se reinventar na sua aplicação. Então, pela primeira vez, o Brasil tem essa oportunidade, a democracia oferecer as consequências devidas para aqueles que a ameaçaram, né? E isso inclui, obviamente, a liderança máxima do país, que tem um envolvimento direto com a proposta de solapar a democracia brasileira. E talvez uma última coisa, é bem interessante quando o Bolsonaro faz aquela descrição do que é golpe e por que o que ele fez não é golpe. Mas é interessante que a descrição que ele faz, golpe é tanque na rua, as armas, etc., são coisas com as quais ele conviveu durante todo o mandato, todos os seus atos, todas as suas conclamações, né, de povo ao redor dele, de ato, de comício, de manifestação pelo Brasil. Ele sempre conviveu tranquilamente com isso, com grande parte do seu público levantando cartaz, pedindo para fechar o Congresso, criticando o STF, chamando por um golpe militar diretamente, chamando por uma intervenção militar diretamente. Isso sempre foi tranquilo para ele, sempre foi liberdade de expressão para ele. E agora, de repente, num surto de amor ao Estado Democrático de Direito, ele diz que isso é golpe e o que ele fez não é golpe.